Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, povo de Deus, reunidos aqui na Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, reunidos para a Santa Eucaristia, você na sua casa, nesse momento também de alegria, nesse momento em que a Santa Missa chega no seu lar. Por isso, nós nos reunimos para celebrar o mistério da nossa fé, a razão da nossa alegria, Jesus Cristo, o centro da nossa vida cristã. E esse tempo propício, o tempo para a conversão, o tempo em que nós estamos na Quaresma para preparar, para celebrarmos a maior festa, a festa de todas as festas litúrgicas cristã da nossa igreja, que é a festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória sobre a morte. Por isso, irmãos e irmãs, na quarta-feira de cinza, abrimos esse período, esse tempo da Quaresma, com 3 pilares para a nossa fé, para a nossa vivência, para o nosso crescimento. Esses 3 pilares que é a oração, a esmola, a caridade e o jejum. A oração no qual nós cristãos devemos nos empenhar cada vez mais para que a oração seja de fato uma oração viva, uma oração agradável a Deus. E depois a esmola, a caridade. Estamos aí no ano da misericórdia, o ano proposto pelo Papa Francisco. É sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. A prática da misericórdia, o amor, esta participação na vida do outro, mas para ajudar o outro a crescer, a ter vida e a viver bem, viver feliz, plenitude. E o terceiro é o jejum que praticamos. Por sinal, é o que nos fala as leituras de hoje sobre o jejum. O profeta Isaías, na primeira leitura que rezamos, ele então vai mencionando, ele vai relatando qual é o sentido do jejum, qual é o verdadeiro sentido do jejum. Muitas vezes nós nos enganamos. Nós, como profetas, pelo batismo, somos chamados a viver uma vida de santidade, uma vida de profetas. Profeta é o que anuncia, que denuncia as injustiças, o que fala, o que levanta a voz para clamar por aqueles que estão precisando, por aqueles que mais necessitam. Então, a nossa vida profética, ela assume também esse compromisso do terceiro pilar da Quaresma, que é o jejum. O jejum, ele não é apenas uma mortificação. O jejum não tem esse significado de mortificação. Não tem esse significado de somente fazê-lo por fazer. Ou então uma barganha com Deus, uma troca que nós fazemos com Deus durante a Quaresma. Eu vou jejuar porque eu quero algo. Nesse instante, eu já estou excluindo, então, o jejum que eu estou fazendo. Se eu faço uma troca com Deus, eu não posso trocar, não posso pedir algo. Eu vou fazer o jejum durante a Quaresma, mas eu quero que o Senhor me dê algo, que o Senhor me presenteie com algo. Não, não é um verdadeiro jejum. O jejum agradável a Deus é o que diz o profeta Isaías na leitura. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas. Quantas injustiças nós vivemos hoje. Depois, desligar as amarras do jugo, o peso, o fardo, tornar livres os que estão detidos, escravos, aprisionados, acorrentados pelo sistema que nos impõe. Depois, irmãos e irmãs, a obra de misericórdia, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com os famintos,
Então, o melhor jejum é o jejum da teoria e da prática. O jejum que me leva, sinceramente, a olhar para com o próximo, com um olhar de caridade, um olhar que vai mudar, vai transformar a vida do meu irmão, da minha irmã, a sua vida, vai transformar o jejum que você faz. Ele tem que ter uma transformação grande dentro de você, do coração. Por isso, as obras de misericórdia, repartir o pão com os famintos, acolher em casa os pobres, os peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Vejamos a beleza da leitura do profeta Isaías, mostrando para nós o significado do que é jejuar. Jejuar é nos colocar, então, em caminho constante com o outro, com o ser humano, na vivência evangélica, mostrando para o outro o nosso amor, que nós possamos olhar sempre a caridade e ter de caridade para com o próximo. Depois, no Evangelho, nesse Evangelho, nós temos também a mesma reflexão da leitura do profeta Isaías, na mesma linha, o Evangelho. O Evangelho mostra, então, que os discípulos de João e os fariseus perguntaram a Jesus, questionaram Jesus: por que os teus discípulos não fazem jejum? E os nossos discípulos fazem. Jesus, então, fala: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Esse noivo é Jesus. Então, Jesus está conosco, está no meio de nós. Jesus está na sua casa. Jesus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E quando Jesus está presente, é uma festa, é uma alegria. Não é sinal de luto, não é sentido de perder a esperança, de perder o sentido da vida. Mas o noivo Jesus está junto de nós e por isso devemos celebrar a sua vida e a vida do próximo, porque Ele é o grande mestre, é aquele que nos ensina, é aquele que nos incentiva, é aquele que vai modulando a nossa vida, é aquele que vai abrindo caminhos e vai mostrando. Pelo batismo, vocês agora são profetas, meus discípulos, e os discípulos de Jesus são aqueles que fazem a vontade, são aqueles que anunciam o verdadeiro reino do Pai. E o verdadeiro reino do Pai é o reino da justiça, do amor, da simplicidade, da honestidade. É o reino da fraternidade, onde deve existir a vida para todos e uma vida digna para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.